Planejamentos de longo prazo geram a perigosa crença de que o futuro está sob controle. É importante jamais levar muito a sério seus planos de longo prazo, nem os de quem quer que seja. 3, 2, 1. How! Fala galera, tudo bem com vocês? Então bem-vindos a mais um vídeo aqui do Prospere Lendo e a gente parte para o último capítulo do livro Axiomas de Zurich. Foi uma jornada muito legal e esse 12º capítulo vai ser dividido em duas partes. Primeiro a gente vai falar do seu grande axioma e no vídeo seguinte sobre o subaxioma, beleza? Então, antes de começar o vídeo, já deixa o seu like se você está gostando do tipo de conteúdo que está sendo produzido, se inscreve no canal, compartilha depois do vídeo, você já sabe, né? E parte pro Insta que lá também tem muita coisa legal. Então, cabelinho novo e vamos começar o vídeo com a plaquinha resistindo firme aqui do nosso lado. Essa é a guerreira, hein? E o Max Gunther já começa, como de costume, contando uma história para ilustrar melhor o que ele quer dizer com o axioma. Então, tinha um casal, George e Martha, que se casaram na década de 40. Ele era contador, ela era secretária numa corretora de seguros e depois do casamento, como era costume na época, acabou se tornando dona de casa e mãe de família. Após o casamento, a sugestão do pai da Martha foi que o casal deveria visitar um conselheiro de finanças e montar o chamado plano de longo prazo referente às suas finanças, né? Então, considerava-se na época isso como uma coisa muito prudente e sensata e admirável de se fazer. E até hoje na época dele, muitas pessoas acabam pensando assim, o que na concepção do autor é errado. Porque todas as pessoas que planejam esse futuro financeiro são comparadas à formiga da fábula da formiga e da cigarra, né? Mas o autor diz que na vida real o seu planejamento de longo prazo não deveria se basear nisso. Vamos ver por quê. E eu vou citar uma frase para deixar bem claro isso. Na vida real, porém, na maioria das vezes, é a formiga quem acaba com seu formigueiro fumigado ou arrasado por um trator. E a cigarra, segundo o autor, por viajar mais leve, não deixar essas raízes, e aqui ele já retoma então aquele nosso sexto grande axioma, que era referente a deixar raízes, a cigarra fica mais leve e consegue alçar mais altos voos. E lembrando que, como eu estou sempre aqui para levar para vocês a informação do livro, o que o autor quer dizer aqui não é que você deveria parar de trabalhar, como é dito que a cigarra faz, mas sim não ter o seu planejamento financeiro futuro é sempre algo pautado. E retornando ao nosso casal, que já estão com 60 anos nessa parte da história, o autor diz que estão praticamente quebrados. Porque na época que eles se casaram, na década de 40, uma renda de $700 por mês, totalizando 8.400 dólares anuais, era uma quantia muito, muito grande de dinheiro e dava e sobrava para qualquer família. O autor diz até que era muito raro ver as pessoas que tinham mais do que $7.500 de renda. Ninguém conhecia alguém que ganhasse acima disso, ele disse. Já hoje em dia, quando o autor escreveu, $700 por mês são suficientes apenas para você pagar o aluguel. E você não consegue nem comer com o que sobra. Então, esse planejamento de longo prazo deles, que em tese era para gerar segurança, acabou sendo totalmente ineficiente. Então, toda essa fantasia que eles fizeram de ter um planejamento muito sólido para o futuro, acabou não acontecendo. Eles não tinham nenhum dinheiro que sobrava para comprar, por exemplo, uma casa, que era o planejamento deles, não tinham esse dinheiro na década de 60. Lembrando que o autor escreve na década de 80, né? Então, o presente para ele acaba sendo no começo da década de 80. Na década de 60, então, o George acabou perdendo o emprego no escritório de contabilidade, porque o dono do escritório tinha sido envolvido em algumas falsificações de balanço das empresas e por isso a empresa acabou indo para o saco e o George junto. No fim, a aposentadoria deles jamais chegou perto dos $700 por mês que era planejado e com isso viram o seu capital ir derretendo conforme o tempo passava. E o autor conclui que na época em que o livro foi escrito, eles viviam num apartamento pequeno e comiam apenas feijão enlatado porque não tinham dinheiro para sobreviver uma vida como eles esperavam. E o que aconteceu para eles foi duas coisas, segundo o autor. Planejamento e, em seguida, o inesperado. Então, eles quiseram seguir tão rigidamente esse planejamento que, quando o inesperado aconteceu, eles não tinham formas de se safar. Então, ele até conta uma passagem em que um amigo do George convidou ele para montar um escritório de contabilidade, ambos como sócios, e o George não teve coragem na época de dar esse passo à frente, e como consequência, por causa do medo,
o risco parecia grande demais. E aqui a gente pode ver que ele faz um paralelo com o primeiro grande axioma, né? Do risco. Se você não está preocupado, não está se arriscando o suficiente. E de fato, o Jorge não estava, e por isso, como ele tinha um plano para longo prazo, quando as coisas não deram certo, ele acabou perdendo toda a oportunidade que ele tinha. E com essa vidinha regrada, o George dizia: com esse pássaro na mão, para que ter dois voando? E foi assim que ele se iludiu, ele e a própria esposa, com os seus planejamentos de longo prazo. No fim, o autor diz que o pássaro que estava na mão dele acabou batendo asas e saiu voando. Então tudo que ele tinha, graças a esse planejamento dele, acabou sendo perdido por coisas inesperadas que claramente acontecem na vida de todas as pessoas. E vamos então para uma frase muito legal que o autor deixa pra gente. Como diz o 12º axioma, planejamentos de longo prazo geram a perigosa crença de que o futuro está sob controle. Poucas crenças são mais perigosas do que essa. Então, apesar de você poder almejar grandes objetivos no futuro, você simplesmente plantar suas raízes, retornando de novo ao 6º axioma, e ter um planejamento muito claro do que você quer no longo prazo, pode ser uma grande pegadinha. Tenha planejamentos mais claros, diz o autor, para planos de 7 dias, algumas semanas, mas a partir de um mês você consegue ver um pouco à sua frente. Em um ano já fica tudo opaco. 10, 20 anos você não enxerga nada. Então, como você vai montar um planejamento de longo prazo para algo que você não consegue sequer esperar o que vai acontecer, né? E aqui vem mais um link super legal. Quem está assistindo a série completa sabe do que eu estou falando. Então, eu vou deixar aqui um card para o vídeo que vai tratar do 5º grande axioma, que ele fala: um planejamento é uma ilusão de ordem para toda a vida. Então, vai ter muita gente, economistas, assessores financeiros, pessoal que vende planos de aposentadoria, te dizendo que vale a pena você criar planos de longo prazo e mantê-los fixos. Só que eles falam isso achando que o mundo do dinheiro é totalmente ordenado, sendo que, na verdade, é extremamente caótico e muito, muito difícil de prever. Principalmente prever o que vai acontecer daqui a muito tempo. Então você acaba caindo nessa pegadinha e, como consequência, jogando todo o seu destino para um planejamento de futuro que pode acabar não ocorrendo. E o autor diz que o que hoje em dia são tendências podem ocorrer totalmente ao contrário daqui 10, 20 anos ou até menos tempo, e você não sabe prever isso daí. Então não vale a pena você ter um planejamento muito fixo de futuro, sendo que a sociedade e tudo que está correlacionado com ela mudam muito rapidamente. E ele já faz uma citação bem legal aqui também, que é: não se pode nem saber se existirá um mundo do dinheiro, se existirá o dólar, ou o que comprar com $1. Então esse $1 é que nem a gente hoje em dia, até quem é mais novo consegue perceber como a inflação vai corroendo as coisas e você não tem uma perspectiva muito clara do que você vai conseguir comprar no futuro com bastante dinheiro. E para finalizar, a recomendação do autor para superar essa tentativa de gerar grandes planos para o futuro, você deveria tentar organizá-lo de acordo com as coisas que estão acontecendo no momento. Então, surgiu algo no presente, planeje o que você vai fazer nas próximas semanas e, quando enxergar uma oportunidade, corra atrás dela. Quando você vê algo que tenha perigo, então deu fora. Reaja ao que está acontecendo e não tenha planejamentos fixos de futuro. Essa é a visão do autor. Lembrando que eu tô aqui para meio que traduzir o que ele está dizendo para vocês e a gente sempre pegando essas lições. No fundo, cada um acaba refletindo sobre o que acha, e como a gente vai ver diversos livros e opiniões distintas aqui no rumo do nosso canal, então, com o tempo, a nossa opinião vai se moldando de forma mais concreta. Então você vai ver o que o Max Gunter falou, olhando os livros aqui, vai ter o que o Warren Buffett falou, o que o Benjamin Graham, que são grandes investidores, o Thiago Nigro, o Primo Rico, falou, o que o Napoleão Hill falou. É um monte de gente que a gente vai ver e vai ser super legal essa trajetória. Eu tô comprando um monte de livro porque já virou meio que um hobby isso daí. E voltando aqui ao capítulo que está chegando ao fim, o autor diz o seguinte: no que se refere a dinheiro, tudo o que precisa em matéria de planejamento de longo prazo é a intenção de ficar rico. Como exatamente é algo que você não pode saber, a não ser nas linhas mais genéricas. Então, por exemplo, você pode planejar ficar rico abrindo um negócio, ou você pode ficar rico trabalhando em algum projeto, você pode pensar em ficar rico no mercado de ações. Ele fala que cada um vai encontrar essa sua forma, mas isso é algo bem genérico, então você não vai saber os detalhes do seu plano. Você pode talvez ter uma linha de ação, mas não se agarre totalmente a essa linha de ação que você tem em mente e, principalmente, não tenha planos fixos para o futuro. E no caso dele, que gosta de investir em ações, o único tipo de preparação que poderia fazer
de estudar o mercado e continuar aprendendo e melhorando a cada dia, mas não escolher um ponto fixo para onde ele deve chegar. E por isso, o seu planejamento, ele diz que deve ser solto e sem amarras. Não se deixe prender, não deite raízes como a formiga. Não queira ser uma vítima de um potencial trator do destino. Boa, pessoal! Então aqui a gente fecha o 12º grande axioma do livro Axiomas de Zurich e só falta um vídeo para a gente terminar o livro. Depois eu acredito que eu vou fazer um vídeo revisando tudo, mas só falta o 16º axioma menor para a gente terminar de fato o livro. Depois vai ser uma grande revisão, um vídeo para lembrar tudo que foi dito pelo autor. E para finalizar, deixa o seu like se você está curtindo o conteúdo que está sendo produzido, se inscreve no canal para sempre receber notificações dos livros que vão ser postados e parte para o Insta, que lá também tem bastante coisa legal. Então tem sempre as frases mais importantes do livro, tem o meu dia a dia e também os livros que às vezes eu estou lendo junto com, por exemplo, junto com o Axiomas de Zurich, eu estou lendo esse livro aqui, o The 4-Hour Body, do Tim Ferriss, e é um livro bem grandão, e eu tô lendo umas partes e eu quero compartilhar com vocês também o que está sendo passado nesses livros, só que não dá para fazer tudo no YouTube, então de vez em quando alguns insights no Instagram você vai acabar vendo no Stories, às vezes IGTV, então parte lá pro Insta agora depois desse vídeo para seguir a página, fechou? Então é isso, pessoal, valeu, Hau!